Quantas vezes você já se viu embaraçado por não saber dizer o que está sentindo, o que vê, o que ouve? Quantas vezes você comunicou alguma coisa que para você estava perfeitamente clara? E, no entanto, você foi surpreendido por um entendimento totalmente adverso do que você quis comunicar. Pois é, se você se identifica com estas situações, eu o convido a ir até o final desta aula. Por quê? Para que você entenda o que acontece com você. E se você pensa que está fora disto, fique até o final. Quem sabe de fato você está preparado e aí você terá comprovação daquilo que você já pratica. Eu sou Gil Barbosa, este é o canal do professor Gil Barbosa, um canal criado para trazer para você inovações, expansão da consciência, para se ter uma mente adequada ao estilo de vida de hoje, ao estilo de vida pessoal, familiar, profissional e até mesmo do mundo dos negócios. Ok? Bom, mas eu quero que você aproveite esse momento comigo, então eu o convido a ter sempre caneta e papel na mão, porque grandes insights podem visitar você enquanto você está aqui comigo. E se você não fixar estes insights, eles vão embora. E você pode estar perdendo grandes oportunidades de crescimento, de inovação, de ampliação da sua consciência, ao deixá-los apagar da sua memória. Ok? Bom, no cotidiano da vida profissional, nós interpretamos os estímulos que chegam até nós. E esses estímulos moldam e dizem a qualidade com que nos comportamos. Isto é, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia tem exatamente a medida da qualidade com a qual lemos a nós mesmos, as pessoas e o universo em que habitamos. E isso no universo do empreendedorismo é fatal. Porque se não tem por detrás de cada negócio uma mentalidade autogestora, dificilmente este negócio vai terminar maior e melhor do que começou. Os números comprovam isso, mas a aula de hoje não se deve. Achei que tivesse desligado aqui. Mas a aula de hoje não se deve a necessidade de focar nestas questões. Ela quer focar, sim, na linguagem com a qual você determina as percepções de mundo que você tem. Porque a sua estrutura de linguagem determina a sua percepção, as suas decisões e os seus resultados. É isto aí. Se não fosse desse jeito, com certeza seria de um jeito totalmente desorganizado. Não seria autogestão. Seria indigestão de negócios, indigestão pessoal, indigestão familiar. Então, você faz processo de gestão ou você faz processo de ingestão? E qual é a diferença? Eu te pergunto, quantas vezes você de fato tinha consciência da sua decisão ao tomá-la? E se você não tinha consciência ao tomá-la, digamos que você estivesse numa situação extrema,
você a tomou de acordo com os valores e princípios que a linguagem com a qual você leu a sua vida, o seu mundo, te permitia. E se a linguagem for pessimista, você terá visão pessimista. Se ela for otimista, você terá visão otimista. Se você for pessimista, problemas para você é simplesmente barreira, ou para você mudar de rota ou parar. Mas, se a sua visão é otimista, você vê os problemas, mas você foca e direciona para a solução. Você tem certeza de que no dia de amanhã você estará em condição de resolver o que hoje você ignora como fazer. Então, isto é importante, porque a linguagem codifica a realidade. Normalmente nós pensamos que a realidade se mostra. Não. Nós, a partir do estágio da nossa consciência, deciframos os estímulos que chegam até nós. E nos canais sinápticos, ao longo dos canais sinápticos, esses estímulos vão sendo transformados em linguagem. Esta linguagem vai determinar a performance de interação da sua inteligência com o universo que te cerca. Por isso, a importância de se ter uma linguagem assertiva, de se ter pensamentos claros e de não se ter vergonha de assumir a vulnerabilidade, a consciência de que não sabe ainda o que muitas das vezes já deveria saber. Essa vulnerabilidade te coloca livre e responsável para você avançar e expandir a sua consciência nas diversas situações. Tudo isso, um momento, pronto. Tudo isto serve para você ver a qualidade da sua autocomunicação, da sua capacidade de decodificar estes estímulos e colocá-los disponíveis para as suas decisões e ações na condução da sua vida no dia a dia, com capacidade de filtrar para dizer sim e não nas diversas situações existentes. Então, tudo isto é importante. Por quê? Porque memórias positivas atraem comportamentos, ou seja, formatam, modelam comportamentos positivos, independente do tamanho do seu desafio. E é necessário que, ao ser desafiado, a gente tenha consciência daquilo que podemos resolver de imediato, daquilo que temos que resolver, mas precisamos preparar, fortalecer, ampliar a consciência para chegar num nível muito mais adequado. Além disto, é necessário que você tenha, diante dessa expectativa positiva, a sabedoria de distinguir o que você vai mudar, o que você vai conservar e o que você vai administrar e se fortalecer para resolver. Quem conhece a espiritualidade franciscana sabe que eu estou falando aqui com vocês da oração de São Francisco. Que a oração de São Francisco diz: Senhor, dê-me a sabedoria para mudar o que precisa ser mudado, conservar o que precisa ser conservado e conviver com aquilo que precisa ser mudado, mas que ainda não tem as devidas condições. E finalmente, Senhor, dá-me a sabedoria para distinguir as situações uma das outras. Entendeu como é profundo? Como a neurociência
ela é praticada pela inteligência humana desde que o homem é homem. Desde que o homem é homem, ele está significando estímulos. Desde que o homem é homem, ele está dando sentido. Desde que o homem é homem, ele está projetando o futuro para construir dias melhores, para construir um mundo menos hostil. Apesar de que os interesses particulares às vezes afrontam esta lógica, mas a nossa mente, naturalmente equilibrada, ela é voltada para isto. A nossa mente, ela trabalha para que você tenha, para que eu tenha, para que a humanidade tenha vida plena e abundante. O que é isso? Viver totalmente a minha identidade, explorar plenamente as minhas capacidades e celebrar plenamente os merecimentos dos meus resultados. Então, esta é o impacto da classificação emocional. Classificação emocional, Gil, como que é isso? Emoção eclode dentro de nós, não há como planejar isso, de fato, não há. Mas quando eu falo classificar a emoção, é rapidamente você perceber pela consciência ampliada que você está fugindo ao seu controle e reassumir se perguntando como eu posso aproveitar desta experiência de modo favorável ao meu próximo passo. Como eu posso me fortalecer para que esta situação não volte a se repetir ciclicamente e muito menos volte a impedir o meu progresso na minha caminhada, na caminhada espiritual, na caminhada social, na caminhada pessoal, na caminhada familiar, na caminhada profissional, na caminhada financeira. Então, é desse jeito que eu e você podemos usar deste artifício, porque a inteligência é democracia da natureza, todos somos inteligentes. Agora, a questão é você não confundir inteligência com momentos de perfeição. A inteligência, por mais avançada que ela seja, ela nunca vai te levar à perfeição constante, sustentável. Você sempre terá oscilações. Agora, estar no controle de si é você saber usar destas oscilações, ainda que a experiência seja tremendamente prejudicial no momento. Você saber transformar isto em uma memória que no futuro o impedirá de viver a miséria existencial de um momento inoportuno novamente. Porque tudo aquilo que se repete à nossa mente tem a capacidade de aperfeiçoar. E para aperfeiçoar, a nossa mente faz de tudo. Então, esta mente, trabalhada assim dia e noite, vai melhorar a nossa capacidade de empreendedores, a nossa capacidade de gestores, a nossa capacidade de liderança, a nossa capacidade de gerar contágio social por onde passarmos, na família, na sociedade, no clube, na igreja, aonde você frequenta. Aonde você sai de casa e vai lá para voltar maior para a sua casa. E com certeza, pode até ser numa mesa de bar, mas nessa mesa de bar terá em cima da mesa água mineral, limão, gelo e coisas equivalentes. Por quê? Porque quem faz gestão da sua mente não alimenta somente por prazer. E alimentar não é só ingerir alimentos. Alimentar é aceitar as influências positivas de pessoas que podem e querem contribuir
com você em sua caminhada. É aceitar frequentar os ambientes que, em princípio, nada tem de atrativo, mas que quando você sai deles, você sai melhor do que você entra. É sentar com aquele idoso ou com aquela criança que te aguça a imaginação. Isto faz muito, sim, a diferença em nosso dia a dia. É isto que todos nós precisamos. Assim sendo, nós devemos utilizar as nossas emoções em processos estratégicos de auto-melhora, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Porque, desculpem, o meu controle, o seu controle será muito maior quando nós fizermos exatamente tivermos exatamente este comportamento em nosso dia a dia. Então, pense bem no que você tem feito. E não existe vício emocional que não se possa aproveitar positivamente quando a sua mente não aceita a fixação dele como experiência negativa. Nada é por acaso e nada quer destruir a sua vida, a não ser você, as pessoas que você seleciona para andar com você e os lugares que você seleciona para frequentar. Por quê? Porque nestas três coisas está a gestão do ecossistema existencial de uma pessoa, de uma família, de uma empresa, de um time, de um grupo de colaboradores. Então, pense no que podemos e devemos fazer. Agora, eu quero perguntar para você. Quando você teve uma experiência que te gerou um alto prejuízo existencial, por exemplo, a falência de uma empresa, a separação de uma pessoa importante na sua vida, que gerou essas rupturas, quando isto foi feito em sua vida, qual a linguagem que você usou? Agora, em contrapartida, anote a principal experiência em que você ganhou. Você ganhou um lugar para crescer. Você ganhou uma pessoa para te acrescentar. Você ganhou uma consciência mais ampliada das suas boas capacidades. Então, pensa nisto. Agora que você fez isto, se você foi capaz de acionar uma memória negativa e uma memória positiva, distinga uma da outra. E veja que a diferença está no modo que você olhou a sua experiência. Por quê? Porque a sua vida, você, o mundo, as pessoas, são exatamente em nível do seu entendimento, exatamente aquilo que você vê, que você ouve, que você sente no momento em que tais relacionamentos acontecem. Bom, o que mais que eu posso dizer? Pega um exemplo mais negativo da sua vida e descreva agora como, que lição positiva você pode tirar dele. Gente, 15 minutos para essas 3 perguntas pode mudar a sua vida. E por que eu estou falando isso? Porque mudou a minha primeiro. Eu não venho aqui falar de um conhecimento que eu não vivo. Eu venho aqui falar exatamente daquilo que um dia me gerou prejuízo existencial e me colocou desperto
para a necessidade de que eu precisaria mudar, se eu quisesse algo diferente na minha vida. O sucesso na liderança, na gestão, no automelhoramento, não depende de muita coisa, mas depende da sua capacidade de buscar soluções que tornem as suas experiências positivas, construtivas, otimistas. O que é isso? Positivo é se achar capaz de que você pode assimilar isso de uma maneira positiva. Otimista é você ver que isso no futuro pode contribuir para você se tornar a melhor versão de si mesmo. Chegar onde sempre desejou chegar. Então, pense bem. Vale a pena investir em você mesmo. Quando se tratar de investir em você, de buscar conhecimento, não abrace a crença de escassez. Por quê? Porque os grandes avanços do mundo foram construídos por decisões corajosas em momento em que tudo parecia perdido. Foi assim, depois de N derrotas no processo eleitoral, que Abraham Lincoln tomou posse como presidente dos Estados Unidos. Foi a primeira vez que ele foi eleito. Foi pensando desse jeito que, por várias vezes, o Brasil chegou a se apresentar como potência no mundo, inclusive como potência bélica. Para quem não sabe, quando o Império deixou de existir, o Brasil tinha a 4ª marinha do mundo. Perdia para a França, para a Inglaterra e para a Espanha. Então, veja bem, quem olha para cima enxerga o jeito que tem de crescer, mas quem olha para baixo enxerga mais onde cavar no buraco em que pode estar já muito fundo. Então, vamos olhar para cima, vamos olhar positivamente para nós, vamos buscar as nossas capacidades, vamos ajudar a nossa inteligência a se aliar ao projeto de vida que temos para construir um futuro com lugar e data determinada. E para você que quiser aprofundar no conteúdo desta aula, eu recomendo para você a leitura de Os Capitais da Inteligência, um livro meu que está à disposição da Green. Se você se interessar, pode pedir aqui para mim, que eu passo o link da plataforma Green para vocês. Também recomendo a leitura de Inteligência Emocional, que é o clássico do Daniel Goleman. Recomendo também Desperte o Seu Gigante Interior, que é um livro do Tony Robbins, que é considerado o maior coach do mundo, o maior treinador de mente do mundo. Também disso, além disso, a estrutura da magia, do Richard Bandler e do John Grinder. Gente, um beijo no seu coração. Esta foi a 15ª aula da terceira era Mente Empreendedora do canal. Eu espero que você veja esta aula e que você nunca mais seja o mesmo, mas estejas cada dia melhor. Um beijo no seu coração, fique com Deus e, por favor, coloque aí o seu like para que o YouTube me ajude e ajude a você a divulgar mais esse canal que quer simplesmente contribuir com as mentes empreendedoras nessa jornada. Tchau!